Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula da Jornada da Visão Sistêmica. E hoje você vai aprender o segredo de uma ferramenta sistêmica poderosa para transformar vidas. Assim como você aprendeu na aula 1 sobre o funcionamento do campo sistêmico, do cérebro consciente e inconsciente e quais são as lesões emocionais que impactam profundamente a consciência pessoal devido ao trauma, do qual desencadeia até mesmo as enfermidades, sejam elas emocionais ou até mesmo físicas. E hoje você aprenderá como essa ferramenta poderosa lhe ajuda a identificar os verdadeiros motivos que mantiveram, seja você ou outra pessoa, de continuar vivendo inconscientemente o trauma ocorrido. E olha lá, se não for um trauma que passa de geração em geração e sanar a dor de uma forma muito simples, muito leve e eficaz. Você verá na prática como eu faço um atendimento com um método de orientação sistêmica, explicando todo o passo a passo e como através dos ensinamentos que passo no método de orientação sistêmica e que inclusive ele é carinhosamente chamado de MOS. Ele nos auxilia e intervém na liberação do trauma e se abre um novo caminho para a pessoa se permitir viver uma vida com mais consciência de si mesma, confiança e muito mais leveza. Portanto, se você ainda não assistiu a aula 1, eu te sugiro que para por aqui e assista a primeira aula para que você siga toda a linha de raciocínio que eu compartilho durante a jornada, pois hoje é uma sequência da aula 1. Inclusive, lembre-se de pegar um código que liberei lá na aula 1 e hoje também terá um outro código para você anotar e guardar, porque ele é a chance de você concorrer ao sorteio de uma vaga para o MOS, ao final da jornada da visão sistêmica que vai acontecer. Agora que você já assistiu a aula 1, pegou o seu código, segue adiante comigo. Você lembra que na aula 1 eu expliquei sobre o campo sistêmico? Hoje você entenderá como é possível encontrar a origem de qualquer problema com muita confiança através do campo sistêmico. Então, só para você recapitular, assim como eu expliquei lá na aula 1, o campo sistêmico ele é uma expansão de energia do qual todos nós estamos inseridos. E ele é repleto de informações da nossa história, seja pessoal ou até mesmo familiar, do qual acessamos desde o momento do nosso nascimento. É ele que nos faz sentir pertencente ao clã familiar que nascemos. Portanto, vale eu ressaltar que essa expansão de energia não escolhe quem é que pode ou não pode fazer parte da família. O campo sistêmico sempre reconhecerá o lugar de todos, porém, no meio do caminho acontecem as lesões emocionais, assim como eu te expliquei na aula 1, das quais nos faz sentir excluídos, porque nós escondemos as nossas verdadeiras dores. Lembrando que as lesões emocionais atuam na consciência pessoal que está inserida na consciência coletiva. Agora, a consciência coletiva é o inconsciente que atua a todo momento sobre nós. É nele que fica registrado tudo o que nós sentimos e não falamos, ou seja, ele reproduz a todo momento as nossas verdadeiras intenções. E é através dele que, às vezes, você toma um impulso para uma ação e depois você diz: nossa, eu em plena consciência não faria isso, não era eu. Pode ser que você tenha se recordado de algum momento como esse, mas agora você vai entender o motivo disso. Lá na consciência coletiva existem dois tipos de sensores, o sensor do pertencimento e o sensor do equilíbrio. E esse sensor funciona como uma espécie de necessidade básica de sobrevivência. Então, o sensor do pertencimento praticamente nos dita inconscientemente aquilo que nós podemos ou não fazer, agir e reagir. Então, por mais desafiador que seja para cada um de nós, seguimos através de uma aliança inconsciente, que é uma espécie de contrato que funciona como se fosse um juramento que você faz com quem você ama. Nesse caso, o meu ou o seu, o nosso contrato é com um clã familiar. E é através do senso ou da necessidade de pertencimento que você pode se autopunir ou se auto-sabotar.
Ou seja, se estiver contra as regras do que o seu clã inconsciente predeterminou como errado alguma coisa, como por exemplo, ser feliz num relacionamento, seja ganhar dinheiro, porque muitos saíram lesados dessas histórias familiares. Então é possível que inconscientemente você também se auto-sabote para não alcançar o seu objetivo. Já no sensor de equilíbrio, ele é tão forte quanto a lealdade genealógica. Então eu percebo nos atendimentos que a lealdade muitas vezes se sobressai à necessidade de equilíbrio. Porém, ela não deixa de ser tão importante quanto a lealdade. O sensor de equilíbrio é algo que nos impulsiona para tomar devidas atitudes por quaisquer injustiças que sejam feitas, seja para com a gente ou até mesmo alguma injustiça com quem faz parte do ambiente em que estamos inseridos. É uma forma de reparar um dano ocasionado a alguém que foi lesado. Já a lealdade genealógica está associada como um sensor de justiça e também acontece quando há os segredos de família. E esses segredos geralmente têm uma função estabilizadora que torna possível a sobrevivência dos seus membros. E os segredos de família podem ser algo que não foi dito e é mantido em segredo, algo que é ou foi negado, algo que é ou foi distorcido. Geralmente são eles que desencadeiam e impactam profundamente o nosso ser, pois é nesse momento que evitamos dizer o que nós sentimos ou as nossas reais intenções diante de uma situação, até que alguém aparece com sintomas daquilo que foi escondido ou até mesmo negado. E há uma forma de colocar um ponto final em toda a história de sofrimento e de dor e abrir um novo caminho com novas perspectivas e novas possibilidades. A única forma de colocar um ponto final é quando tudo que estava inconsciente vem para o consciente, pois assim há a possibilidade de reparar aquela dor para que a pessoa fique livre para viver a sua própria vida e seguir o seu próprio destino, sem precisar repetir ciclos ou até mesmo se auto-sabotar. A pessoa passa a reconhecer o próprio valor diante da vida e do trabalho que oferece ao próximo, assim como aconteceu com a história da Cláudia Ribeiro, que você verá daqui a pouco. Agora que você já entendeu o que é o campo sistêmico coletivo, o sensor de pertencimento, de equilíbrio e lealdade genealógica, é chegado o momento de assistir um atendimento que eu fiz ao vivo e mostrarei todo o passo a passo que utilizo no método de orientação sistêmica e como eu conduzi todo aquele atendimento e os porquês eu fiz cada movimento. Então vamos agora que eu vou compartilhar com você esse atendimento maravilhoso da Cláudia. Eu quero que você preste bastante atenção porque eu vou pausar e vou explicar o porquê eu faço cada pergunta, como que eu vou entrando dentro do atendimento de uma forma bem efetiva, para que ela possa se sentir cada vez mais tranquila, sabe? E através disso você vai perceber também que vai acontecendo desdobramentos ao longo do atendimento. O que seriam esses desdobramentos? Ou seja, nós vamos pegar ali a questão que está acontecendo com a Cláudia e isso vai nos mostrando tanto o trauma dela, quanto o que está acontecendo na consciência pessoal. Depois nós vamos para a consciência coletiva. E claro, a partir daí eu vou explicando para você e praticamente você vai entender também o que é uma lealdade genealógica. Então vamos lá. Seguindo aqui, até te peço para ter um pouquinho de paciência, porque como esse atendimento foi ao vivo, sempre acontecem algumas quedas, às vezes de áudio, essas coisas podem acontecer. Então aqui, inclusive, acabou acontecendo isso, né? O áudio não saiu direito, mas o importante é que dá para entender, inclusive aqui foi todo esse vídeo foi praticamente assim, legendado para que você pudesse aproveitar ao máximo, porque esse atendimento tá maravilhoso. Então vamos lá. Seguimos. Então vamos lá. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus.
Então tá bom, tá preparada para olhar para a sua história? Sim. Essa questão do estar preparada para olhar para a sua história, aqui já traz uma dinâmica muito forte. Porque às vezes a pessoa fala, ai, não estou preparada, ai, não sei. Isso significa o quê? Que ela ainda está presa em algum lugar e nesse lugar é muito inconsciente. Isso significa que a pessoa não quer olhar para a história dela? Não. Mas o que eu preciso ser muito claro é que quanto mais a pessoa fala assim, eu tô preparada, isso significa que a pessoa, ela já desapegou, ela tá literalmente querendo desapegar daquelas dores do passado. Então, quando a pessoa já chega e fala assim, tô preparada, aí eu já sigo adiante no atendimento. Agora, se a pessoa fala assim, eu não sei se eu tô preparada, então eu acabo nem fazendo o atendimento. Aí você vai me falar, nossa, prima, mas você é desse jeito mesmo? Sou, mas não é por mal, é porque eu entendo e eu também respeito o próprio processo da pessoa. Eu não vou intervir se acaso a pessoa fala que ela não está preparada, tá? Então seguimos adiante. Tá conseguindo visualizar bem o campo, Cláudia? Sim, tô sim. Então vamos lá. Me fala uma coisa. O que você gostaria de olhar no atendimento? Quando eu faço essa pergunta, é justamente para que a pessoa traga informação mais precisa. Ou seja, que a pessoa não fica ali, às vezes, querendo contar tudo da história dela. Isso significa que eu não quero saber da vida dela? Não é isso. Na verdade, é que eu não quero me perder com tantas informações. Porque dentro de todos os atendimentos, a gente precisa ter direcionamento. A gente precisa ter foco. E todas as vezes que as pessoas falam, mas eu acho que é algo com a minha mãe, nananana, pode ter certeza que não é, porque se fosse alguma questão em específico com a mãe, a pessoa já teria resolvido, ela não precisaria da minha ajuda, entende? Então, seguimos aqui adiante. Teria dois temas. Um, a saúde e financeiro. Mas no momento eu creio que a saúde, né? Sim, se a saúde não estiver bem, o financeiro também não vai andar direito, né? Então, por que eu falei dessa forma? Porque realmente, quando a gente não tá bem, quando estamos enfermos, a gente não consegue nem pensar em dinheiro. A gente vai fazer de tudo para conseguir manter a nossa própria sobrevivência. Então, nesse caso em específico, o dinheiro não é importante? Lógico que é importante. Só que o que é primordial? Ela estar com a saúde legal para ela conseguir fazer o dinheiro dela. Justamente. Ele é fundamental. Sim. O que acontece com a sua saúde, Cláudia? Se acaso eu pedir para você parar de falar, não me leva pro lado pessoal, tá? Mas é para eu conseguir te ajudar aqui. Aí, aqui eu falo pra ela, olha, não me leva pro lado pessoal se acaso eu te pausar, porque às vezes eu falo, olha, não precisa falar mais nada. Isso não significa que eu tô querendo ser sem educação ou que eu quero cortar a pessoa. Muito pelo contrário, eu quero ser eficiente. Eu quero ser extremamente pontual naquilo que a pessoa tá realmente precisando da minha ajuda. Tá combinado? Tranquilo. Vamos lá. Então, eu tenho lúpus há mais de 17 anos. Opa, ela já trouxe uma informação. Lúpus, calma que você já vai entender. Tive recorrências de outros, internada, né? Reajuste de remédios. E também estudei muito naturopatia, iridologia. Olha que interessante. Ela falou sobre o lúpus. E o lúpus, ele está associado fisicamente, simbolicamente, com a nossa pele. Então, o lúpus, ele vai trazer questões em que a pessoa, ela passou por uma situação muito difícil de separação de alguém que ela amava muito e que ela não conseguiu superar essa questão. Ou seja, apesar dela passar por essa situação, ela também buscava outras questões, por exemplo, para aprender. Aqui ela disse naturopatia, iridologia, tudo isso já é um campo gigantesco de informações. Ou seja, essas informações é justamente parte da investigação sistêmica que eu sempre faço, onde eu já consigo identificar, peraí, naturopatia é uma pessoa que está buscando algo mais natural.
Então eu já busco aqui quem são essas pessoas que não buscaram ajuda mais naturais, estavam extremamente focadas talvez em muitos medicamentos pesados, porque isso pode acontecer. E é isso que traz força para dentro de um sistema familiar onde aparece aí uma pessoa com dons ou com vontades, no caso da Cláudia, buscar a naturopatia. E ao mesmo tempo ela buscou a iridologia. Ao mesmo tempo, o que a iridologia faz? Ela é o estudo das vistas, da visão, dos olhos. Os olhos é o quê? Os olhos da alma. Olha que interessante. E é através dos olhos, da íris, que a gente vai conseguir decodificar inúmeras questões. Porém, tudo isso está representando para a vida da Cláudia o quê? Aquele que eu não pude ver, então eu olho através da iridologia, eu vejo através dos olhos, do estudo dos olhos. Olha que coisa mais profunda. Seguimos aqui. Para que eu cuidasse de mim e ajudasse outras pessoas. É sempre assim, a gente busca primeiro pra gente, para depois a gente ajudar o outro. Né? Até eu ouvi falar de constelação familiar e comecei a procurar saber como que funcionava também. E nisso, dia 2 de abril desse ano, eu desenvolvi mielite transversa lúpica. Opa, mielite transversa lúpica. Isso daqui é uma doença muito rara, tanto é que a Cláudia me permitiu fazer toda essa análise sistêmica do atendimento dela, porque ela tem essa vontade de falar mais sobre essa doença, justamente porque muitas pessoas ficam desacreditadas às vezes de si, às vezes devido a tantas dores. Vai saber, cada pessoa tem um processo de trauma, assim como você assistiu na aula 1. Então são questões tão profundas, tão íntimas, que às vezes as pessoas não falam quando passa por isso. Mas seguimos aqui adiante. Isso daqui já tem uma informação valiosíssima pra gente. Calma que você vai saber mais. Que é uma inflamação na medula. Ah lá, inflamação na medula. Ou seja, lúpica já vem do lúpus, já está relacionado com algo que ela perdeu o contato. Ali eu já pensei, bom, já tem alguma coisa que a fez perder o contato com algo ou alguém que ela tanto amava. Agora, quando se trata da medula, nós estamos falando sobre desvalorização na nossa vida. Ao mesmo tempo, é que aqui, nesse atendimento, ela não cita especificamente em que local em que foi acometida essa inflamação. Na verdade, foi acometido na T10 e na T11, que significa na vértebra T10, né, e na T11. E isso significa que está na região torácica, lá atrás, na vértebra mesmo. Então, o que isso está nos dizendo? Isso daqui já traz um gigantesco banco de informações. Ou seja, eu já buscaria aí 2 pessoas, ok, 2 pessoas. Quem seriam essas 2 pessoas? Na parte de cima, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Quando nós vamos olhar para uma pessoa, a gente sempre vai olhar também e trazer para dentro da visão sistêmica toda essa parte simbólica. Então, por exemplo, quando se trata da parte daqui, ó, para cima, nós estamos falando do pai, mas quando falamos daqui da região do diafragma para baixo, nós estamos falando da parte da mãe. Então, como é na região torácica, eu buscaria aí quem eram esses 2 homens que faltam dentro desse sistema familiar e que, ao mesmo tempo, houve alguma desvalorização entre eles. Olha como que isso já traz uma profunda reflexão. Ok, mas a partir disso, o que mais que eu quero te dizer? Que, além disso, eu buscaria também, peraí, se ela teve essa questão relacionada com a mielite, com o lúpus, eu buscaria aí em que momento que ela se sentiu desvalorizada, com a perda de contato com alguém que ela tanto amou. Eu iria buscar essas pessoas dentro do sistema familiar dela. Lembra que eu te falei que começa a vir desdobramentos durante o atendimento? Então, ou seja, agora você vai entender. Nós estamos olhando aqui e o agora, o que está acontecendo na consciência pessoal da Cláudia.
E a partir daí vai acontecer esses desdobramentos para outros campos. No caso, nós vamos olhar também o coletivo. Eu peguei Covid, peguei Zika vírus em 2021, peguei Covid. Olha, Covid, Zika vírus, tudo está relacionado também com o medo da separação, o medo de não ver, de não ter mais contato com alguém que ama ou alguém que amava. E isso tudo está relacionado com isso. 3 vezes. Em dezembro, eu estava fazendo uma terapia, que eu trabalho com terapia de decodificação biológica de traumas, que é a medicina germânica, né? Estava fazendo terapia na mulher sem máscara e peguei Covid de novo. Provavelmente, claro, né? Se a pessoa não utiliza máscara, a gente vai utilizar todos os recursos, os EPIs necessários para um atendimento, principalmente quando é presencial. Mas vamos considerar também que é possível que durante o atendimento dela com a cliente, ela possivelmente deve ter acessado algo que também era um devido medo dela, só que inconscientemente, às vezes ela não estava olhando para essa questão. Por isso a importância da gente saber o nosso lugar de ajuda, o nosso lugar como terapeutas, para a gente não trazer aquela dor do nosso cliente para a nossa vida. Seguimos. Se manifestou essa doença de uma hora para outra. Eu sinto dormência da cintura para baixo, os movimentos das pernas começaram a voltar, que eu fiquei sem movimento. Olha que interessante, ela já começa a ter falta dos movimentos da cintura para baixo. O que eu tinha falado, quando é do diafragma para baixo, podemos buscar algo relacionado com uma mãe, com uma mulher. Não especificamente é a mãe, mas a gente pode buscar aqui na parte de cima a força masculina, na parte de baixo a força feminina. Seguimos. Outro porém. O que as pernas nos diz? As pernas, ela nos leva para a vida, ela nos mostra o caminhar, o seguir adiante na vida. E quando a gente paralisa ou quando dá dor nas nossas pernas, será que estamos realmente felizes com aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso ambiente? Será que estamos no caminho certo? E isso pode inconscientemente trazer alguma situação onde as nossas pernas podem dar algum tipo de enfermidade, assim como aconteceu aqui com a Cláudia. Fiquei sem andar, sem virar na cama, sem evacuar, sem fazer xixi, tive que usar sonda por 3 meses. Fiquei 2 meses internada, né? Ganhei alta dia 17 de maio. E assim eu venho contando a minha história no meu Instagram, né? Parei de trabalhar como podóloga, que eu trabalhava, ia fazer 15 anos, e também como terapeuta há 2 anos, né? Trabalhando mais na terapia, assim, muito pouco. Eu ficava mais na podologia. Mas a gente não deixa de ser terapeuta, né? Porque a gente ouve tantas histórias. Então, de abril para cá, eu tive que ficar afastada da podologia e agora eu tô, como se diz, estudando e me empenhando nas terapias para ajudar outras pessoas. E também divulgar essa doença, porque eu me expus a divulgar. É uma doença muito rara, muitas pessoas pouco... Eu mesmo não tinha ouvido falar até estudar, né, dela, entender. E também, assim, quero que as pessoas entendam, porque muitas pessoas entram em depressão, ou às vezes se matam mesmo. Agora no mês de setembro, muitas pessoas se mataram por depressões, por outra coisa, e a gente aqui lutando pela vida, sabe? Olha que interessante, uma coisa que eu falo muito para os alunos meus, preste atenção nas palavras. O que ela disse? Estamos lutando pela vida. Aí você vai falar, não, Priscila, mas todo o contexto, papapá, não leva isso em consideração. Eu levo muito em consideração, principalmente na hora que o cliente está ali de frente comigo. Porque quem é que luta pela vida? Se está lutando pela vida, provavelmente a pessoa está vivendo uma guerra ou ela está vivendo uma luta interna entre vida e morte. Isso daqui já pontua mais ainda algo que você vai identificar lá na frente junto comigo durante o atendimento dela. Então segura essa informação da vida e da morte, a luta que está acontecendo. E você vai entender porque que lá na frente eu trago outros elementos para poder representar isso. Segura essa informação, tá? Porque eu tô lutando pela vida. E eu só agradeço a Deus por ter vivido, né? Porque eu poderia não estar aqui para contar a história. Ok. Respira fundo.
Na hora que a pessoa está me falando, eu sempre faço algumas anotações. Às vezes eu olho para o lado e eu estou anotando, porque são tantas informações, mas que ao mesmo tempo todas essas informações são extremamente valiosas. Então, pontos interessantes eu pontuo nesse meu papel. Por isso que às vezes eu olho para o lado e eu anoto. Outra coisa, por que eu falo respira fundo? Quando a pessoa chega até nós, ela tem assim 1 milhão de histórias, ela passou por muitas coisas, existe ali uma euforia, e tem algo que eu costumo dizer, que é euforia demais, gera desconforto, gera tensão. Por quê? Não é por mal, mas quando a gente vai para um atendimento e a gente sente muita euforia, isso pode nos atrapalhar até mesmo no nosso próprio entendimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então por isso que eu falo assim, respira fundo, porque na hora que a pessoa respira fundo, ela volta para dentro de si, nessa simplicidade. Então, seguimos adiante. Você já está fazendo tratamento, então? Tem tomado seus remédios? Como que tá? Sim, eu faço tratamento com reumatologista. Outro fator interessante, eu sempre vou procurar saber se a pessoa está fazendo o básico. O que é o básico? Indo no médico, fazendo os acompanhamentos que precisa, se ela está realmente tomando os medicamentos que são necessários. Por quê? Não vai adiantar nada a pessoa querer equilibrar uma parte, mas desequilibrar as outras. Lembra? A gente precisa alinhar corpo, mente, alma. Então, se a gente negligencia a parte física, o que vai adiantar buscar somente o espiritual? Ou o que adianta buscar somente o corpo físico se a gente também não busca o espiritual? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento. Então, é justamente por isso que eu trago sempre essas perguntas. Do básico. Até hoje, tomei 5 litros de corticoide quando eu estava internada, imunoglobulina, e agora eu estou fazendo quimioterapia. Eu fiz 6 sessões, agora eu vou fazer mais 6. Ok. Então, respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Se tudo fluir, o que você gostaria que mudasse ou que melhorasse na sua vida? Essa pergunta aqui é crucial. Eu sempre faço esse tipo de pergunta para eu me orientar, para até onde eu posso ir com essa pessoa, para eu não ir além daquilo que a própria pessoa está preparada. Mudasse? Eu gostaria de ter uma estabilidade de saúde melhor e também financeira, né? Apesar que, assim, eu não posso reclamar do que tenho, mas eu sei que pode melhorar. O que seria essa estabilidade de saúde na sua percepção? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu gosto de trazer a pessoa para a realidade. O trazer a pessoa para a realidade é algo assim, o que é isso, essa estabilidade? Porque a gente precisa trazer algo bem palpável, para que a pessoa ela entenda na hora que movimentar algo, porque essas mudanças são muito sutis. Ela precisa de um tempo, depois do atendimento, nossa alma, nosso espírito, ele precisa de um tempo para ele compreender tudo o que ele estava visualizando ali dentro do campo sistêmico. Então, é por isso que eu falo, o que seria isso especificamente? Porque não adianta, às vezes a pessoa fala, eu quero apenas sentir bem-estar. Não, para sentir um bem-estar, a gente pode tomar um sorvete que a gente se sentir super bem e sentir um bem-estar. Ou tomar uma água de coco sentado na frente de um rio, de uma praia, não sei, e sentir bem-estar. Então, o que seria isso realmente de uma forma real, tá? De uma forma que a pessoa vai fazer e ela vai falar, nossa, que bom que eu tô fazendo isso, nossa, que bom que alguma coisa movimentou dentro de mim. Porque a pessoa já começa a trazer essa clareza para ela, na hora que as coisas começam a realmente fluir na vida dela. Estabilidade de saúde é ter uma vida saudável melhor, né? Me recuperar, voltar a andar, não ter tanto colapso, não ter mais colapso, né, do lúpus atacar, né? Apesar que eu fiquei 5 anos tratando com naturopatia, né? 5 anos sem ter, né? Eles falam que o lúpus dormiu. E eu acredito que o que acordou foi a zika vírus, foi o Covid, essas coisas que eu peguei. Ou seja, todas essas enfermidades que a fez sentir todos aqueles maiores medos que ela sentiu lá no passado. E também muito emocional, eu acredito demais. Emocional, eu falo com os meus pacientes que são 99%. E isso volta para mim também. A lúpus, ela é autoimune.
Sim, é uma doença autoimune. No meu caso, atacou como se fosse artrite reumatoide. Entendi. Artrite reumatoide. Isso também é mais um ponto onde dá para perceber que existe algo dentro dela em que ela se sentiu sem os próprios méritos, sem o próprio reconhecimento. Então eu já buscaria aí em algum momento onde que ela parou, talvez porque aconteceu alguma coisa em que ela não reconheceu o próprio valor dela como pessoa, talvez como profissional. Eu já buscaria isso também aqui devido a essa informação. Você não anda hoje? Não, não ando. Não ando, eu estou de cadeira de roda no momento. Os movimentos estão voltando aos poucos, né? De 2 meses para cá, eu já comecei a virar na cama, eu uso fralda, estou usando fralda de tirar a sonda, né? Comecei. Presta atenção nessa parte. Ela diz aqui, eu uso fralda, eu não ando. Ela começa a ter os movimentos, mas, enfim, ela vai falar aqui agora que ela não urina, enfim. Funcionava e começou a funcionar, graças a Deus. Já tem movimento nas pernas, já consigo passar do carro para a cadeira, da cadeira para o carro, da cama para o carro. Esse mês eu já tive uma evolução boa. Então vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou te prometer nada que você volta a andar, nada disso. Mas só de melhorar essas dores, de voltar a funcionar todo o seu organismo, já será um grande passo para você, né? Sim, nossa, mas eu creio que eu vou voltar a andar, ainda vou te falar. Que linda. E por que eu falo isso? Porque eu preciso ter um cuidado, principalmente na hora que eu vou fazer os atendimentos, isso eu ensino muito para os alunos nossos, sobre esse cuidado, porque a gente não pode prometer nada. Dá para perceber que muitas pessoas elas têm respostas significativas, melhoras significativas após o atendimento. Mas tudo isso vem ao encontro de tudo que a pessoa já estava buscando para melhorar na vida dela. Então tem aí uma bagagem de conhecimento, tem um tempo que essa pessoa andou para ela conseguir chegar no entendimento daquilo que está sendo mostrado. Então eu tinha que ser muito realista mesmo. Olha, eu não posso te prometer que você vai andar, vai voltar a andar, mas eu também não tenho nenhum direito de tirar a fé de ninguém, sabe? Mas eu preciso estar no meu lugar como profissional para realmente conseguir ajudá-la. Então, por exemplo, isso eu não poderia prometer, mas eu conseguiria ajudar em que ponto? Aliviar ali os sintomas, talvez o organismo dela voltar a funcionar normalmente, já que ela falou, né, que não estava conseguindo urinar normalmente, enfim. Então, esse era o ponto. Só que ela já falou, não, eu tenho certeza, eu vou conseguir. E isso faz muita diferença quando as pessoas realmente estão com o coração aberto para a mudança. Seguimos. Isso já é o suficiente, tá bom? Tudo que... Então, vamos olhar com bastante carinho, com bastante respeito para sua história, tá? Sim. Escolhe um bonequinho para representar você. Aqui eu já começo direto com a própria pessoa. Eu não falo assim, pega um bonequinho para representar outra pessoa. Não, eu começo diretamente com a pessoa que me pede ajuda. Essa criança tá de vermelho aí. Onde gostaria que colocasse? Mais pra frente. Aí. Pronto, isso daqui já me trouxe inúmeras informações. Juntando isso que aconteceu dela pegar esse bonequinho, já com todas as informações que eu peguei durante a investigação sistêmica, já identifiquei que em algum lugar aqui ela estava se posicionando como salvadora de alguém. Por quê? Quando nós nos colocamos como crianças dentro de um sistema familiar ou diante de alguma situação, isso significa que em algum momento nós queremos entregar a nossa vida no lugar de outra pessoa. É muito profunda essa dinâmica, por isso que eu sempre falo para todo mundo, olhe como adulto para a tua história. Porque enquanto a gente não olha como adultos, a gente ainda vai ter aquele impulso de querer salvar a vida da outra pessoa. E isso faz parte da pureza e da inocência das próprias crianças, tá? É questão de alma. Seguimos. Tá bom, isso. Respira fundo. Respira fundo, justamente para ela voltar para dentro dela novamente.
porque provavelmente as emoções podem vir à tona. Colocar este elemento. Essas plaquinhas eu amo, amo, amo e sempre as utilizo durante os atendimentos. Elas que me dão direcionamento e é através delas que eu consigo acessar a intuição, sabe, da outra pessoa. Então, nessas plaquinhas eu já coloco alguma coisa que eu percebo que faz parte do direcionamento até onde ela quer chegar. Então, eu preciso desvendar tudo isso que está por trás. Então, ou seja, às vezes as pessoas falam assim, mas como que você sabia que era isso? Como você sabia que era aquilo? Para colocar no elemento tal nome. Eu não sei. Eu simplesmente vou colocando já com aquela bagagem de informações para conseguir entender o que esse campo sistêmico está me mostrando. Mas seguimos que você já vai saber como funciona esse atendimento aqui. Eu já coloquei algo ali, que eu quero... Mais um pouco próximo de mim. Isso. Não, puxa um pouquinho. Isso aí, tá bom. O que você percebe quando o elemento está aqui perto de você? Eu preciso entender como ela está se sentindo, o que ela está percebendo, enfim, por isso que eu faço essa pergunta. Você pode perceber que todos os meus atendimentos eu estou ali 100% focada na pessoa. Parece um sentimento de perca. Olha que interessante, o sentimento de perda relacionado com essa plaquinha que eu coloquei. Eu confio muito no que a pessoa está me dizendo, porque ela não sabe o que eu escrevi na plaquinha. Às vezes você vai falar, nossa, Pri, mas e se não fosse essa plaquinha? Você colocaria outra coisa? Com certeza, eu iria colocando outras plaquinhas até eu conseguir identificar e estar alinhado com aquilo que a pessoa percebe. Eu considero muito o que a pessoa está me dizendo. Já que ela não sabe o que está escrito, né? Vou colocar mais um elemento. Esse, eu gostaria que você colocasse do outro lado. Olha que interessante. Isso. Em que lugar? Isso. Não, puxa mais pro seu lado direito. Aqui? Aí, tá bom. Isso. Mais uma plaquinha. Eu acho que na frente de mim. Mais pra frente um pouquinho. Isso. Eu tinha que entender o que estava acontecendo com essa questão da mielite transversa lúpica. Por isso que eu estava colocando essas plaquinhas, mas já já você vai entender. Isso. Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo, porque vai vir informações aí que provavelmente ela vai precisar entender e digerir isso, absorver essas informações. Afinal, estamos olhando para algo muito delicado. Se colocar um bonequinho, apresentar cada um desses elementos. Qual você escolheria para colocar aqui? O verde. Do outro lado. Esse de cobertura. Olha que interessante. Lembra que eu te falei lá atrás sobre as duas vértebras que ela me citou depois que estava acometida pela inflamação da mielite? Presta atenção agora o que ela vai fazer. Isso. Assim. Ela coloca um homem para representar aí. O azul de cabelo inteiro. E ela pega outro homem. Pronto. Já temos as informações de dois homens aqui. O branquinho de cabelo inteiro. Isso. Agora pegou o outro bonequinho. Olha que interessante. Aqui eu já percebi que tinha já desdobramento além dela. Ou seja, uma criança posicionada entre 3 adultos. Ou seja, ela estava querendo salvar 3 pessoas inconscientemente dentro do campo coletivo dela. Só que principalmente essa de branquinho. Mas vamos lá. Como você se sente ao olhar para essa dinâmica?
fundo de chorar. Mas não sei de falar. Quem foi essa mulher que foi contra a própria vida? Quem foi essa mulher que foi contra a própria vida? Lembra que eu disse lá no começo do atendimento sobre presta atenção, eu luto para viver. Olha que interessante. Aí eu trouxe essa pergunta. Quem foi essa mulher que foi contra a própria vida? Na sua família? Contra a minha própria vida? Não, contra a própria vida dela. Dela? Olha lá, tá vindo. Ela se suicidou? Não, mas ela tinha pensamentos de suicídio. Os pensamentos de suicídio traz esse impulso para as pessoas, se elas não prestarem atenção nos seus próprios desejos internos. Mas não foi disso que ela acabou falecendo. Mas olha só. E uns dias antes dela falecer, ela estava com um problema no fígado muito grave. E como eu era aromaterapeuta, eu comecei a tratar dela na época, 2019, com... Pronto, aromaterapeuta. Já surgiu aí a nova, a outra profissão dela, né? Dentro dos atendimentos, quem trabalha com terapias é muito natural termos inúmeras ferramentas em mãos. Só que pode perceber que na hora que ela ficou sabendo da tia, ela falou, peraí, deixa eu ajudar a minha tia. Pri, tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado em a gente ajudar as pessoas que a gente ama. Só que a gente precisa prestar muito atenção se o nosso impulso não é aquele desejo de salvar a outra pessoa a todo custo. Por quê? Quando a gente vai nesse impulso de querer salvar o outro, é a hora que a gente se coloca como um salvador. E arquetipicamente, ó, eu quero citar e deixar bem claro aqui para você. Quando fala arquetipicamente, nós estamos falando simbolicamente do que isso representa. Quando você ouve a palavra salvador ou salvadora, quem arquetipicamente vem na sua memória? O nosso próprio Cristo, né? Jesus, o mentor nosso de inúmeras pessoas, principalmente os brasileiros. Então, essa figura, arquetipicamente falando, quando falamos dele, né, de Jesus Cristo, nós pensamos no Salvador. E o que acontece com o Salvador na Bíblia, na história sagrada? Ele se sacrifica no lugar de outras pessoas, não é? É por isso que a gente fala sobre tomar esse cuidado em se colocar como Salvador no lugar das outras pessoas. Por quê? Senão a gente acaba nos deprimindo ou a gente pode cair em situações muito semelhantes como a Cláudia caiu. Seguimos aqui então. Olha só o que aconteceu. Mas tinha que fazer cirurgia de vesícula e ela não queria fazer para se permitir morrer porque tinha muito desgosto com a família dela. Pronto. Filho, marido. Respira fundo. Mas ela falava que quando chegava aos 45 anos, ela ia tirar a própria vida. E ela morreu com 63 anos. Ela se permitiu morrer, ela quis. Pronto, tá aí. E quando se trata do destino de outras pessoas, pessoas principalmente de dentro da nossa casa, da nossa família, realmente é muito doloroso ouvir uma pessoa que a gente tanto ama que ela deseja morrer. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue tirar isso de dentro da pessoa. A gente pode falar, a gente pode explicar, a gente pode dar orientações, a gente pode passar tudo para ela que a gente sabe. Mas o querer, o desejo de mudar isso parte de cada um. E tem lugar que a gente realmente não consegue acessar. E isso depende da própria pessoa de realmente querer fazer diferente. Enfim, seguimos. Você olha para a morte. E por que eu falei aqui, você olha para a morte? Foi a plaquinha que eu coloquei, ó. Na hora que eu falei para ela também, você olha para a morte, ela respirou fundo. Lembra que ela falou sobre a luta para viver? Então, se fala da luta para viver, precisa observar. Se ela luta para viver, quem ela está olhando que está na morte? Quem foi essa pessoa que lutou contra a própria vida? Pronto, acabou de aparecer aqui. A tia.
Então, justamente por isso que eu coloquei a plaquinha de morte. E na hora que eu falei, você está olhando para a morte, é como se ela estivesse olhando para o morto, para o passado, para aquilo que já aconteceu. Então, quando nós estamos olhando para o passado, a gente não consegue, e principalmente quando a gente está olhando para aquilo que já morreu, a gente não consegue olhar para a vida. É como se até o dinheiro não chega até nós, porque estamos olhando para o passado, estamos olhando para o morto, para a morte. Então, consegue perceber como que um atendimento, ele pode trazer variáveis para outras áreas também, um único atendimento. Enfim, mas seguimos aqui. Ela é minha madrinha. Pronto, agora eu vou intervir com uma frase de solução. Querida madrinha. Querida madrinha, Eu me culpei eu me culpei por não conseguir te salvar. Pronto. Eu sinto muito. por não conseguir te salvar. Eu sinto muito. Deixa sair. Como fica ao dizer essas palavras? A dor dentro de mim. E você pode dizer, eu vejo a dor, tia. Madrinha. Eu vejo a sua dor, madrinha. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Em algum momento, Em algum momento, o meu avô te rejeitou. meu avô te rejeitou. E por que que eu trouxe diretamente se o seu avô, meu avô te rejeitou? Porque aqui, como ela está posicionada olhando para a morte e ela colocou um homem, ela estava buscando alguém que não a aceitava tal como ela é. A tia, no caso. Lembra que eu te falei que vamos desdobrando, a gente vai ampliando o olhar e a gente vai observando essa árvore genealógica? Então, nesse caso em específico, a própria tia, ela estava indo contra a vida. Ela queria, mas ela não foi contra si mesma, digamos assim, fisicamente, sabe? Mas inconscientemente ela já estava fazendo isso. Mas por quê? Se a mãe a aceita e não aceita o pai, por exemplo, o filho também tem essa tendência de ir contra a própria vida. Porque ele não vai se sentir pleno, ele não se sente amado. Por isso a importância da gente sempre reconhecer e respeitar o amor que um filho tem pelo pai e pela mãe. Nessa simplicidade. E aqui ela estava olhando para a dor dessa tia. Só que ao mesmo tempo, olha que coisa mais interessante. Você vai entender agora. Como é dizer essas palavras? Como era a relação dela com o seu avô? Ainda ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre como elas foram criadas. Meu avô era muito ruim. Batia nelas. Ah lá, pronto. Na hora que ela falou, meu avô era muito ruim, eu não tô aqui no papel de juíza nem nada disso não, sabe? E eu também não tô aqui para colocar ela contra o sistema familiar dela de jeito nenhum. Mas eu tinha que tomar um certo cuidado aqui para não colocar ela, mas contra tudo que aconteceu, né? Talvez, e pelo fato do avô dela estar justamente posicionado aonde está a maior enfermidade dela. Você vai entender agora. Seu avô. Ele está representando o lúpus. Tá escrito lúpus. Ah lá. Achei que era da minha avó paterna. Eu achava que era minha avó paterna. Meu avô morreu amigo na rua, bêbado. Pronto, meu avô morreu na rua bêbado. Aqui já trouxe mais informações. Pronto. O alcoolismo está relacionado também com a falta de um pai, da função pai. É o álcool que traz inconscientemente, simbolicamente, representando a força, a combustão, o impulso. Essa é a força do pai.
Então, justamente por isso, o álcool está simbolicamente representando também o pai. Seguimos. Olha isso. Esse avô morreu assim? Pai dela, pai da madrinha. Diga a seguinte palavra. Mais uma frase de solução. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Como foi difícil para o senhor? Como foi difícil para o Senhor Ter sido abandonado? ter sido abandonado. Pronto, mais uma lesão emocional aparecendo aqui. Ou seja, ela passou por uma situação de abandono, justamente assim, por estar trazendo como uma lealdade familiar. Quem se sente abandonado se sente de que forma? Desvalorizado, se sente sozinho, tem medo da separação, passa por situações muito difíceis de separações. É isso. Então, a pessoa quando tem medo de se sentir abandonada, ela vai fazer de tudo para querer fazer o quê? Salvar outras pessoas, nessa simplicidade. Então, olha que interessante, a tia dela passou por isso, a tia dela passou por isso e o avô dela também passou por isso. Lembra que eu te falei também lá no começo da aula? Nunca ouça tudo que a pessoa está dizendo. Se a Cláudia tivesse me dito assim, porque foi com o avô paterno, eu achava que era o avô paterno, algo assim, eu não ia seguir no que ela disse, porque geralmente quando acha que está num lado, nunca é, porque senão é aquilo que eu disse, ela já teria resolvido essa questão. Enfim, seguimos aqui. Ele era alcoólatra? Sim. Chegava bêbado, batia na minha avó. Olha. Minha avó teve 9 filhos com ele. A minha mãe, ela é gêmeas com o outro irmão. E ele mente mais que todos, você nunca sabe quando ele tá falando a verdade. Ok, tudo bem. É muito difícil quando tem um alcoólatra dentro de casa. Só as pessoas que passam por essa situação sabem o quanto é delicado. E claro, né, para o alcoólatra ele sair desse lugar, ele também precisa querer. Ou seja, todo mundo para conseguir mudar algo na vida precisa ter o desejo de mudança. Porque senão não vai adiantar. Não adianta. Alguma coisa precisa tocar o coração dessas pessoas. Enfim, assim como tocou aqui o coração da Cláudia para passar por esse atendimento. E quando uma pessoa bebe muito, o que acontece com ela? Você fala em saúde? Como que a pessoa fica quando ela bebe? Geralmente da cirrose. Cirrose, mas a minha tia também bebia. Olha que interessante, ela já se tocou ali. Minha tia bebia, problema onde? No fígado, pronto. Já entendeu ali outras informações. Percebeu como que vem com esses desdobramentos? Dentro do próprio atendimento, ela já conseguiu identificar uma questão que estava acontecendo com a tia. Mas eu preciso voltar novamente para a Cláudia. Então, por isso que eu fiz essa pergunta bem específica. O que acontece com uma pessoa quando ela bebe muito? Mas ela bebia para disfarçar as mágoas, as dores. Disfarçar as mágoas, as dores, e a pessoa também perde os movimentos, perde os reflexos. E o que estava acontecendo com a Cláudia? Ela estava perdendo os movimentos. Conseguiu entender a ligação aqui? Agora eu falei, respira fundo. Por quê? Pode ser que no momento ela estava assimilando alguma coisa entre o corpo dela com a informação do que estava acontecendo e justamente nesse momento, na hora que respira fundo, a alma também expande, porque a informação ela vai ser melhor absorvida também. Diga assim, em palavras. Em algum momento. Mais uma vez, estou trazendo aqui uma frase de solução. Um momento bom. Eu quis me afastar de você também. Eu quis me afastar de você também. E eu tive muito medo. E eu tive muito medo. Como é dizer essas palavras? Um alívio, mas ainda tô meio
Meio presa ainda. Você tá presa. Senti alívio, mas ainda tô meio presa. Com certeza, ainda tem algo aqui mostrando no próprio campo sistêmico dela. Ao mesmo tempo, essa frase é justamente para ajudá-la a se liberar. Porque o que estava acontecendo aqui com ela é praticamente assim, é como se ela estivesse olhando pelos olhos da tia ou olhando pelos olhos da mãe. A forma como os homens eram na família, eu também olharei para esses homens da mesma forma que essas mulheres, ou seja, uma exclusão. Há uma exclusão aqui entre feminino e masculino nesse clã familiar. Então, por isso que eu trouxe essa frase aqui. Porque quanto mais a gente consegue trazer a verdade que está pulsando dentro do coração da pessoa, mais ela vai se sentindo melhor, porque ela libera aquilo que ela está negando dentro dela. E a partir daí, a própria pessoa ela já vai se reajustando novamente para um novo caminho. Enfim, seguimos. Esse outro bonequinho aqui, ó. Representando a vida. Me permite fazer uma coisa? Sim. Olha que interessante, ela pegou um bonequinho homem e ele está representando para a vida. E ela olha para esse avô. Fala pra ele, eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. E a falta E a falta do seu pai. do seu pai. Me permite fazer uma coisa? Sim. Pronto. Já trouxe ali quem estava faltando. Lembra que eu falei das vértebras? T10 e T11? Aí, ó. 2 homens. 2 funções masculinas, 2 funções pai. Ao mesmo tempo, pode perceber que na hora que trouxe esse pai, porque lembra que ela trouxe a informação que o avô dela era alcoólatra? Se ele era alcoólatra e isso falta um pai, eu preciso trazer quem? O avô. Percebe a lealdade aqui? Percebe todo esse desdobramento que acontece dentro da constelação, que é muito mais além do que a gente olhar para o que está acontecendo no aqui e agora? A gente olha para o que acontece no aqui e agora, mas nós também vamos olhar no campo sistêmico para ajudar nesse reajuste, nessa harmonização novamente. Me permite fazer uma coisa novamente? Eu sempre peço permissão. Nessa hora, Observe. eu só faço esse movimento do abraço. Olha que profundo. Olha como ela sentiu fundo no coração dela. Sem ser dó, sentimento, porque eu vejo que ele sofreu muito. E como ele sofreu, ele não tinha amor para passar para os filhos, para a mulher. Ah lá. Ela reconheceu, pronto, já reconheceu. Às vezes, um movimento, ele é muito mais profundo do que às vezes querer trazer inúmeras palavras ou frases de soluções. Às vezes era só isso que ela precisava ver para algo se reconciliar dentro dela. Agora sim, você vê. Mas eu nunca tinha reconhecido ele, porque para mim ele nunca foi importante. E agora você vai dizer sim. Mais uma frase de solução. Eu reconheço ele. Eu reconheço. Eu reconheço de coração. Dou um lugar Te dou um lugar de honra, de honra, de direito de direito e de respeito e de respeito na nossa família. da nossa família. Olha que interessante como que a força do pai também nos impulsiona para a vida, porque mãe é literalmente vida. Só que aqui a vida estava representada por um pai, por um homem. É aquele que impulsiona para a vida. Nesse momento, o que é mais interessante é que ela estava com a vontade de ir para a vida, de seguir adiante, de sair caminhando, só que ela se paralisou porque ela
perdeu a força no meio do caminho. Se a pessoa perde a força no meio do caminho, nós podemos buscar aí a falta de um pai, a falta de uma função paterna. Olha que profundo. Sim, senhor pertence à nossa família. A nossa família. Vira fundo e vê como fica no seu coração. Alívio. Alívio. Pronto. Posso respirar até melhor. Sinceramente. Eu costumo falar. Eu consigo respirar melhor. Quando nós estamos olhando para aquilo que se foi, a gente não respira melhor. Parece que a respiração ela fica bem presa, né? Mas isso está relacionado também com o medo da própria morte, porque está olhando para o passado, tem medo de olhar às vezes para a vida. Então isso vai trazendo também essa dificuldade de respiração. Quando olhamos para o passado, a gente fica eufórico, a gente também perde essa vontade de respirar fundo. Por quê? Está num lugar muito apertado. Está literalmente num lugar apertado ali. Falar que a constelação familiar é muito libertador. Muito. Observa mais uma coisa, me permite? Sim. Fazer mais um movimento aqui. Um pouquinho mais pra cá pra você ficar melhor, tá? Agora eu vou auxiliar ela aqui. Diga as seguintes palavras para sua tia. Mais uma frase. Querida madrinha, Como eu esperei por esse momento também. como eu esperei por esse momento também. Me permite? Sim. E diga para ela que em algum momento, madrinha, Em algum momento, madrinha, eu quis seguir o seu destino. e seguir o seu destino. Eu sinto muito, E eu sinto muito, porque é pesado para mim. porque é pesado para mim. A senhora se foi A senhora se foi. e eu fiquei. E eu fiquei. Por favor, me ame. Por favor, me ame. E eu sigo um destino diferente da senhora. Que eu siga um destino diferente da senhora. Como fica o seu coração, Cláudia, ao dizer essas palavras? Alívio, né? Bem mais aliviada. Nesse ponto, eu trouxe essa frase de solução porque é justamente a Cláudia conseguindo visualizar este movimento que estava sendo solicitado no campo de reconciliação entre pai e filho. Ela também, olhando para isso, ela sai daquele lugar de salvadora. É como se ela entendesse e o próprio coração, a própria alma dela ficasse em paz. E não precisasse mais sair do lugar dela de sobrinha ou de pequena dentro de um sistema familiar para assumir funções de outras pessoas. É como se inconscientemente ela estivesse sendo tomada para seguir um destino semelhante ao da tia, ou seja, parar no meio do caminho, acontecer algo contra a própria vida dela, entende? Mas isso vem devido à consciência coletiva, devido também à lealdade familiar. Mas até então era um peso escondido, né? Comentar aqui. Já viram todos eles? Família, tudo bem, dormoso. Ah lá. Todo mundo da família dela tem. Isso daqui é um ponto interessante. Na hora que ela fala assim, todos da minha família têm, todo mundo tem problema com artrite, ou seja, não é somente ela, tem mais um monte de pessoas na família dela que passam também por situações onde se sentiram extremamente desvalorizados na vida, onde em algum momento passaram por situações em que eles tiveram que romper laços, tiveram que se separar de pessoas que tanto amava, e tudo isso veio trazendo para o próprio inconsciente da Cláudia algo muito doloroso, algo muito difícil, não somente para ela, mas também para todas as pessoas dessa família. Então, seguimos aqui adiante. Porque agora eu vou ajudá-la a fazer essa reconciliação com
todo o clã familiar dela. São mulheres, homens? Homens também. Tá, vou colocar aqui Todos representando. os irmãos da minha mãe. Tá vendo? Tá, vou colocar aqui representando mais pessoas da sua família. Me permite fazer uma coisa? Sim. Ah lá, eu coloquei mais bonequinhos, mas é para representar essas outras pessoas. Eu não coloquei todo mundo para não ficar afogado, porque de verdade, quando uma pessoa vem para um atendimento, a gente não pode desfocar daquilo que é essencial. Senão, sai colocando boneco e vai enchendo a plataforma de boneco, o campo fenomenológico fica cheio de boneco. Você não sabe mais quem é pai, quem é o filho, quem é o cliente, sabe? E a gente mesmo pode se perder dentro desse processo. Por isso que eu falo, o essencial é muito simples. A gente só vai colocar os essenciais ali e simbolicamente também representando aqueles outros que talvez não estejam aqui, mas já estão representando. Porque lembra, todos os bonequinhos é apenas para a gente conseguir trazer de uma forma clara aquilo que já está construído dentro da mente da pessoa, aquilo que ela está trazendo no inconsciente dela. Seguimos. Para todos eles. Diga a seguinte palavra. Vou trazendo mais uma frase de solução. É pesado o que eu carrego. O que eu carrego. Assim como vocês também carregam. Assim como vocês também carregam. Tá vendo a lealdade aqui de carregar um peso que não é dela? E ela está como uma criança, como uma salvadora desse sistema. E isso é pesado para ela. Pesado para mim. Pesado para mim. Como é dizer essas palavras? Como você vai se sentindo? Assim, eu pesquisei ideologia para ajudar todo mundo, né? Olha que interessante. Iridologia para ajudar todo mundo. Olha só. No meu trabalho, minha avó fez uma comigo, pegou os suplementos, né? Devolveu tudo, falou que ia pagar, mas não ia usar o produto. Pronto. Ela fez curso, ela se aprofundou, se especializou para conseguir ajudar as pessoas da família. Só que aí, na hora que ela foi ajudar, o que aconteceu? A avó não quis, não sei quem também não quis, e queria devolver para ela os produtos, mas que ia pagar. Só que conseguiu entender a desvalorização profunda durante todo esse processo. Ah, Priscila, mas a outra pessoa tem o direito de não querer. Exatamente. A outra pessoa tem o direito de não querer. Por isso que, mais uma vez, eu falo, às vezes a gente quer buscar tanto para entregar para as pessoas de dentro de casa e às vezes não são elas que querem essa ajuda. Às vezes, inconscientemente, a pessoa ela quer se manter dessa forma e a gente não tem o que fazer. Então, aqui, mais um ponto onde ela também se desvalorizou, se sentiu desvalorizada dentro da profissão. Ah lá, olha a outra frase que ela utiliza. Um tio meu falou que ela ia morrer. Se continuasse fazendo o que ela se propôs a fazer para ajudar alguém de dentro de casa. Por isso eu fiquei muito triste. Tá vendo? Diz a seguinte palavras. Pronto. Aí eu trago também, mais uma vez, uma outra frase de solução. Eu preciso ajudar a Cláudia a conseguir resgatar essa força dela novamente. Por isso que eu falo, nossa, pera que... Fala mais essa palavra, sabe? Fala essas frases. Por quê? Se essas frases elas não tocassem profundamente no coração da Cláudia, provavelmente eu traria outras, mas eu estava tentando buscar qual era a verdade da Cláudia, tá? Eu sinto muito. Eu sinto muito. E todos vocês olham para a morte. Todos vocês olham para a morte. Pronto. E eu também. E eu também. Querendo salvá-los. Querendo salvá-los. E eu não salvo ninguém. Então mesmo, não salvo ninguém. Respira fundo e deixa sair. Tem uma situação que também acontece que isso eu preciso te dizer. Nessa situação é mais ou menos assim. Quando a gente se forma, quando nós temos, sei lá, estamos aptos a fazer um atendimento ou através da nossa profissão, podemos já começar os nossos atendimentos, enfim, prestar o nosso serviço à vida, praticamente tem um ponto crucial. Será que a gente busca uma formação somente para ajudar as pessoas da nossa família ou a gente quer realmente transbordar na vida das outras pessoas?
Porque primeiro a gente transborda na nossa. Depois que a gente transborda na nossa, as pessoas de dentro da nossa casa também começam a receber esses benefícios. Consequentemente, e através da nossa profissão, nós conseguimos servir a outra vida. Só que o que acontece quando se trata também de dinheiro? Olha isso. Tem pessoas que às vezes se formam apenas para querer salvar as pessoas de dentro de casa. E é aqui que as pessoas não conseguem sair dessa dor porque estão olhando apenas para as pessoas de dentro da família. E olhando apenas para a origem, elas se esquecem de olhar para fora, para a vida, para outras pessoas. Então, é como se ficasse ali a todo momento querendo salvar todos de dentro de casa. E às vezes esse lugar acaba ficando bem pesado, que é o caso do que está acontecendo com a Cláudia. Então, seguimos adiante aqui. Todos da sua família desejam morrer. Fica uma fatia. Por que eu falei isso? Porque todos eles, de todas as formas que eu estava pontuando, ela falou, minha tia não aceitou a minha ajuda. Porque, claro, todo o trabalho vem a serviço da vida, mas não vai aceitar de uma pessoa que trabalha com a vida? Ao mesmo tempo, o tio não deixou ou falou algo para a tia ali que não, para não continuar o atendimento com ela. O tio estava olhando para a vida. Aí depois ela traz as outras pessoas, né? Ah, porque tem a minha mãe que fala da depressão, tem não sei quem que fala da depressão. Ou seja, olhar para a depressão é olhar para a morte. Olhar para o que é triste, para o que morreu, para o trauma, ficar ali na dor, ficar na lamentação, no sofrimento, é olhar para a morte. Nessa simplicidade. Até minha avó, com 87 anos, fica clamando a morte todos os dias. Ah, é a avó, não é a mãe? Ah, a mãe reclama da avó, é isso. Forte de ter chegado até aqui. Aí eu falei pra ela, você foi muito forte de ter chegado até aqui, porque realmente, imagina só, em todo lugar que você tá, dentro do ambiente, todo mundo reclama, todo mundo fala da morte, todo mundo traz algo pesado, sabe? E não é por mal, mas ela estava segurando tudo isso sozinha. Agora imagina ela aqui como salvadora, querendo salvar todo mundo do sistema familiar, e ela? Em que momento que ela ia parar para colocar o oxigênio nela, né? Mesmo olhando para a morte junto com eles. Vamos fazer um movimento agora? Vou pedir para você fazer uma profunda reverência para todos os seus antepassados, todos. Então você vai encostar o seu queixo. Quando eu falo sobre a profunda reverência, é literalmente para que a pessoa ela consiga reconhecer o seu devido lugar dentro da família. E essa reverência está com justamente entregar o lugar para todos e ao mesmo tempo voltar para o seu devido lugar. Então é uma reverência com muito respeito. E quando eu falo sobre os antepassados, tá todo mundo aqui. Tá o pai, tá a mãe, tá os avós, os tios, bisavós, todo mundo da família. Deita a bunda bem sua cervical. Eu vou deitar o seu bonequinho com uma reverência mais profunda. Você vai fazer com sua família. E você... Aí, essa reverência mais profunda é aquela que a pessoa fica até deitada no chão. Estilo os japoneses, quando eles sentam no chão, os budistas fazem isso, eles fazem uma reverência, os muçulmanos também. Muitos fazem essa reverência profunda. Essa reverência profunda é justamente para demonstrar um respeito muito grande pela família do qual está vindo, de qual é e faz parte das próprias origens. Você vai dizer, eu sou muito pequeno. Eu sou muito pequeno. Diante de todos vocês. Eu sou muito pequeno diante de todos vocês. Porque quando ela faz essa reverência, ela também respeita o destino de todos eles. E ela sai do lugar de salvadora. Por favor, me abençoe. Por favor, me abençoe. E me ame. E me amem. E eu sigo em direção à vida. Que eu sigo em direção à vida. Dessa forma. Eu os honro. E os honrarei. E os honrarei. Por que eu disse essa frase? Porque em algum momento ela ficou parada por um amor muito profundo com relação à família. Então, se a família está ali para eu me sentir pertencente, para eu me sentir amado, eu também passo a olhar da mesma forma que eles. Mas para ela conseguir seguir adiante na vida, para ela conseguir resgatar essa força, ela pode honrar a família dela de uma forma diferente.
De que forma? Seguindo a vida dela, do jeito dela, de uma forma que ela se sinta mais leve. Respira fundo e vai levantando agora. Bem devagar. Toda hora eu peço permissão, porque eu costumo dizer que o campo sistêmico é um lugar extremamente sagrado do outro. Então, a cada toque, a cada movimento, eu preciso pedir essa permissão para a pessoa. É algo assim de mim, sabe? E como você se sente? Mais aliviada, mas ainda tem alguma coisa ainda presa, mas tem mais aliviada. Alguma coisa tá preso. Olha isso, alguma coisa tá presa, mas estou me sentindo mais aliviada. Tem mais uma coisinha que ainda tá prendendo ela. Do meu lado direito. Aqui? Isso. Agora você vai trazer aquela informação que eu disse lá atrás, sobre a luta de novo, a luta entre vida e morte, quem está lutando contra quem, é isso que eu coloco agora. Porque ela falou de novo que ela está se sentindo presa. Quem precisava ser preso? Quem estava lutando contra a vida e que ficou preso ou que não foi preso? Tá aqui. Respira fundo. O que são as dores? O seu lúpus foi reconhecido como artrite Reumatóide. reumatoide. As pessoas da sua família têm. Dores, eu tenho reumatismo. E artrite também, só que não tem lúpus. Só eu que tive lúpus da família. Um elemento ver como que fica. Faz sentido ou não? E se você colocasse na minha frente? Isso. Respira fundo, que não sei. Pronto. O que acontece? Já vou te mostrar o que está escrito aqui nessa plaquinha. Peraí. O membro que foi excluído. Você sabe se na história da sua família houve alguém que assassinou outra pessoa? Não sei. Eu já perguntei isso porque a luta contra a vida. Ao mesmo tempo, ela falando, algo está preso ainda, algo está preso, algo precisa ser solto. Quem precisa ser solto? Quem ficou preso? Era isso que eu estava buscando. E, inclusive, este elemento pequenininho era a própria vítima. Por isso que eu trouxe essa pergunta. Se ela sabia de alguma história. Por quê? Isso se trata dos segredos de família. E segredos de famílias, eles geralmente acontecem justamente para que um sistema não se sinta prejudicado, digamos assim. Então pode ser que lá atrás aconteceu algo relacionado a algum tipo de assassinato nessa família. Tem a história de um assassino envolvido. Respira fundo. Só que eu precisava trazer isso, porque era isso que ela estava falando, ainda está presa, sabe? Não consigo soltar. Vem aqui. Respira fundo. Eu vou fazer um movimento. Pra onde toda a sua família está olhando. E você. Nossa, meu coração parece que começou a bater na cabeça. Respira fundo. Pronto. Tá aí. Deitada a vítima. Diga as seguintes palavras. Eu vejo vocês. E em pé o assassino. Vejo vocês. E olhe para ele e diga. Eu vejo o seu arrependimento. O seu arrependimento. O seu remorso. E o seu remorso. Como é essas palavras? Estou em paz. Trouxe algum alívio? Sim. O que acontece? Quando eu perguntei de novo sobre a artrite, reumatismo, isso acontece o quê? Endurece, enrijece. E se eu enrijeço diante da vida, eu não vou contra a minha vida, eu não vou contra a vida de alguém. Então a gente precisa buscar nesse campo sistêmico quem foi essa pessoa que foi contra a vida de alguém também. Pronto, aqui já apareceu. Olha para os dois, tanto para a vítima quanto para o assassino. Diga as seguintes palavras. Agora sim. Agora sim. Estou trazendo novamente frase de solução. Percebe que eu não uso só uma? Por isso que não dá, pessoal. Tem pessoas que falam assim, eu quero uma frase de solução somente para isso. Não tem como. Precisa analisar todo o contexto, perceber se realmente faz sentido utilizar essa frase de solução. Por isso que não dá para utilizar frases somente decoradas. Então, tudo tem um contexto, tudo tem um motivo de ser colocado ali. Eu também fico em paz. Eu também fico em paz. Respira fundo e vê como vai ficando dentro do seu coração.
Tranquilo. Como é que é? Eu tô sentindo falta de ar. Com ele? Com esse? Não, antes um pouquinho. Tá. Porque isso daqui, ó, permite fazer uma coisa? Sim. Vai dizer as seguintes palavras. Agora eu me retiro Agora eu me retiro deste lugar. deste lugar. Como ficou agora? Permite? Sim. Daqui, ó, fica aqui. Pronto, isso já foi revelado. Nossa, parece que já foi vivido. O ar parece que tá voltando. Nossa. Olha pra ela e diga as seguintes palavras. Agora sim. Agora sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu também fico bem. E eu também fico bem. Viu como desdobrou? Não fica agora? Tá um pouquinho presa, a situação vai estar melhor. Eu pensei que fosse passar mal. Permite fazer uma coisa? Sim. Elemento. Ainda está um pouquinho preso, mas calma, porque a alma dela entendeu, a mente entendeu, sabe? Então, são muitas informações, mesmo que seja em um curto período, são muitas informações que ela vai acessando dentro dela. Não, esse lugar tá tranquilo. Me permite fazer uma coisa? Sim. Como fica? Fica bem. Tô respirando melhor. Uma criança sempre fará de tudo para salvar aqueles que são grandes numa família. E se mostrar disponível para tudo aquilo que não foi visto. Por isso, a importância de, dentro de uma família, a gente ser o adulto e permitir que a criança seja uma criança. Porque na hora que a gente assume a nossa própria responsabilidade, as crianças ficam livres de qualquer tomada ou iniciativa de ter impulso de querer salvar outras pessoas dentro de um sistema. Respira fundo, solta o ar. Nossa, Me permite fazer uma coisa? Sim. Agora ela entrou novamente e ela permitiu se liberar. Olha lá, o alívio. Você consegue olhar para a própria vida. Sim. Respeitando também os limites, os próprios limites. Quando a gente reconhece os nossos próprios limites, a gente sai daquele lugar de querer ser super-herói também, sabe? Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente reconhece nossos próprios limites, aí nós temos a possibilidade de crescer novamente. Me permite fazer a mesma coisa? Sim. Agora a bonequinha dela vai para frente. Aqui você tem força. Quando eu falo aqui você tem força, isso significa que nesse lugar a pessoa vai conseguir tomar uma iniciativa, ela vai conseguir seguir adiante ou principalmente focada no propósito dela. Vida. Tá olhando pra sua vida. Agora você tá. Ela não estava olhando para a vida dela. Ela estava olhando para a vida da tia, estava olhando para a vida do avô, do bisavô, para a vida de todo mundo da família dela, menos para a vida dela. Como que uma vida pode fluir por si só, se não está olhando para a própria vida, não é mesmo? Olha, mais uma frase de solução. Tomo tudo da forma como foi. E farei algo de bom. E farei algo de bom. Tomo tudo isso como uma fonte de força. Tomo tudo isso como uma fonte de força Pra minha vida. para minha vida. E os honrarei. E os honrarei De uma outra forma. de uma outra forma. Deixo vocês com suas questões pessoais. Deixo vocês com suas questões pessoais. E fica comigo apenas o que é meu e o que for leve pra mim. E fica comigo apenas o que for meu e que for leve para mim. Como é dizer essas palavras? Forma de Libertador. É difícil, é desafiador, mas é libertador. Porque quando ela passa a respeitar a forma de cada um ser ou de agir, ela também para de se autopunir, de se autossabotar. Ela vai parar de se autojulgar. Ela passa a olhar para ela com mais respeito, com mais amor, com mais carinho e abre praticamente a nova possibilidade, um novo caminho para ela construir a vida dela da forma que ela sempre almejou. Talvez as pessoas que não querem a ajuda dela vão buscar outros caminhos também,
mas ao mesmo tempo ela vai seguir para a vida dela. Muito bom. Agora olha pra vida e diga, eu sigo. Eu sigo Adiante. adiante. Respira fundo. Você é casada? Sim. Aí eu pergunto para ela, você é casada? Por quê? Aí eu vou trazer o sistema atual, porque essa família que a gente estava olhando até agora é a família de origem. Só que a família atual é aquela família que a gente decide criar, conquistar, que é o momento que a gente casa, que tem ali o cônjuge, tem os filhos. Essa família precisa da gente. A de origem, a gente pode ajudá-los, mas a gente não consegue resolver nada para eles. A gente consegue ajudar e realmente resolver algo dentro da nossa família. Agora, na família de origem, a gente não consegue, não. Ah lá. Coloca o maridão. Eu tenho um de 30, que é do meu primeiro casamento, eu separei, moro com o pai, e tem duas com esse relacionamento, uma de 21 e uma de 17. Aí eu já coloco. Diga, eu fico. Eu fico. Só isso. Eu fico. Eu fico. Ela entendeu. Eu fico. Essa frase é tão pequenininha, mas ela tem um efeito tão poderoso que esse eu fico quer dizer tudo. Eu fico. Mas eu fico aonde? Eu fico. Quando você fala isso, você se centraliza novamente. Eu fico, pode ser eu fico na vida. A tua alma, ela vai te levar para inúmeros lugares. Eu fico na vida, eu fico aqui ao teu lado, eu fico, eu olho para a vida, eu fico com você. Agora olha que profundo. Agora essa frase trouxe tanta força para ela que agora ela vai dizer algumas coisas interessantes. Olha só. 3 anos atrás eu quis separar. Eu achava que era impedimento do cacete na vida. E hoje eu vejo que não. Entendendo as constelações, eu vi que não. Cláudia, deixamos assim o seu atendimento. Aqui você tem força. Quando eu falo deixamos assim o seu atendimento, aqui você tem força, significa que eu não tenho mais o que fazer. Se eu movimentar mais alguma coisa, eu não vou ajudar a Cláudia. Eu vou praticamente tirar a força dela. Porque era esse ponto, ela entrar em um momento em que ela conseguisse literalmente estar em harmonia, entender e praticamente assim, estar na vida dela, sabe? Esse era o desejo dela. Então aqui ela tem força com a família a família atual e a família de origem lá atrás. Então, seguir. Você tem para seguir adiante. Eu fiquei foi na dúvida. Ah lá. Aí na hora que ela fala assim, fiquei com dúvida nesse assassinato, é lá de trás. A gente não precisa entrar em informações. É por isso a importância de estarmos extremamente presentes e colocar a pessoa novamente para o lugar dela. Volta, né? Olha aqui de novo para a sua vida. É lá de trás, deixa isso, porque isso já passou, não precisa saber o que é. O que precisava saber já foi visto. Por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes vão para um atendimento para resolver uma questão e encontra algo e vai querer escarafunchar e ficar naquela dúvida, sabe? Ao invés de seguir adiante. É possível que lá na frente haja alguma informação. É possível porque muitas coisas acontecem depois que passa por um atendimento. Então, ela pode levar isso em consideração? Olha, a única coisa que ela precisava saber é que isso estava também relacionado ao momento em que ela estava praticamente se sentindo aprisionada em algum lugar dentro dela, praticamente demonstrando aí também através do próprio corpo. Vamos lá. Segredos. São segredos. Tem segredos que a gente pode saber e tem segredos que ainda não é o momento. Pode ser que lá na frente ela receba alguma informação da família ou ela descobre algo. Na hora que você deu um lugar para os dois, na hora que você falou, nossa, tô até respirando melhor agora. Viu? Na hora que ela deu lugar para os dois, para a vítima e para o agressor, ela já passou a respirar novamente melhor. Deixa eles descansarem agora. Certo. Como você está se sentindo, Cláudia? Aliviada, nem respirando melhor. Deixa eu mudar assim o seu atendimento.
certinho. Você tá sentindo bem? Agora sim. E aí eu pergunto, você está se sentindo bem? Eu não deixo em hipótese alguma ninguém sair do atendimento se sentindo mal, sentindo alguma coisa, sabe? Não faz sentido nenhum. Eu preciso deixar essa pessoa ou igual ou melhor da forma como ela chegou, mas jamais deixar essa pessoa sair de um atendimento totalmente assim, sabe? Perdida ou sentindo mal de jeito nenhum. E isso eu ensino muito para os alunos nossos. Agora posso fazer isso? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço imensamente. Segue adiante, viu? Agora sim, aí, este foi o atendimento da Cláudia. E o que eu quero te mostrar é que após 6 meses, depois desse atendimento, a Cláudia mostrou uma resposta e uma melhora muito significativa. Mas lembra que eu te falei sobre a necessidade de aguardarmos o tempo da nossa alma, o tempo da nossa mente e o tempo do nosso corpo para ele se realinhar? Foi basicamente o que aconteceu com a Cláudia. Em 6 meses, olha o resultado dela após esse atendimento. Não é incrível? Esse foi só o começo da resposta e da melhora significativa que aconteceu na vida dela. E agora eu vou te mostrar, depois de 2 meses desse vídeo, ela me enviou outro, que é esse daqui. Olha o que a Cláudia está fazendo hoje. Ai, meu Deus! Tô dirigindo, mãe, aí, ó. Não sei se eu ri ou choro. Respira. Aqui você freia. Olha pra direita. Olha pra esquerda. Vambora que não vem nada. Acelera e vambora. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Glória a Deus. Glória. Não parar, não vai parar. Glória a Deus. Mas a gente nunca mais ia conseguir fazer isso. Glória a Deus. Mãe, Deus é bom, mãe. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Não consigo aguentar essa emoção. Tô contente. Tô com coração, mãe. De alegria, de alegria. Deus é louco. Tá vendo que você tem crédito com o pai? E continua ouvindo, né? Deus é bom. Tô muito feliz. Atenção, presta atenção aqui. O código da aula 2 para receber o certificado de participação da jornada e concorrer a uma vaga na minha formação de consteladores MOS com certificado reconhecido pelo MEC é: eu posso transformar vidas. Então anota esse código porque você vai precisar dele depois, combinado? Você viu como foi incrível toda a superação e a importância do tempo para o restabelecimento do corpo, mente e alma? Assim como eu disse, o campo sistêmico traz a informação, a nossa alma capta e se preenche com o que foi mostrado, e a nossa mente, por sua vez, leva um tempo de entendimento muito mais rápido. Porém, é a alma que é mais lenta. E assim começa a reverberar todos os resultados da compreensão que se teve no campo sistêmico, manifestando tudo isso na própria vida e até mesmo na saúde física. O mais incrível de tudo é que sim, nós podemos ajudar as pessoas de dentro da nossa casa. Porém, existe uma forma correta para isso. Por quê? É necessário também que o outro queira se ajudar. E você percebeu a força que a Cláudia estava ao final do atendimento? Essa força que impulsiona para a vida é fundamental para que você ou quem você ama consiga viver uma vida muito mais autêntica e se tornar dona de si mesma. Agora, é possível você também se liberar das dores do passado através do caminho que trilhará agora comigo.
Você deve ter em mãos agora um PDF que disponibilizei especialmente para essa jornada da visão sistêmica. É possível que você já tenha identificado lá na aula 1 qual foi a sua lesão emocional mais afetada. Agora, quais são os sentimentos que surgiram e que você sente em seu coração que é o momento de liberar? Lá no PDF da jornada da visão sistêmica, tem algumas frases de soluções que eu criei justamente para que você consiga fazer essa liberação em si mesma. E o mais importante é você utilizar a frase de solução que faça sentido à dor emocional que foi vivida e que precisa ser liberada. Então faz o seguinte, siga esses passos. Primeiro, identifica a lesão emocional. Segundo, aplique a frase de solução que caiba ao contexto. E terceiro, permita liberar o sentimento que estava te aprisionando. E ao final da liberação, você dirá apenas a seguinte frase: sim, foi isso que aconteceu. Faça somente isso, tá? Assim você está colocando um ponto final naquele ciclo repetitivo de dor e se abre para um novo caminho e uma nova possibilidade na sua vida. Agora é com você. Um grande beijo e te vejo na aula 3.